Que bom louvarmos ao Senhor. Não podemos esquecer que sagrado o coração de Deus é uma recomendação do salmista: celebrai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Mas faz parte também do nosso culto e da nossa adoração o momento em que, com alegria, ofertamos, reconhecendo as bênçãos incontáveis que temos recebido das dadivosas mãos do nosso Deus. É um momento também em que exercitamos a nossa fidelidade ao Senhor, entregando ou devolvendo a Ele os dízimos. E o sábio Salomão diz assim, em Provérbios 3, verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. E Jesus Cristo, quando falava um dos seus sermões censurando os escribas e fariseus, registrou em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus também falou muito claramente acerca da necessidade de sermos fiéis ao Senhor através da entrega dos dízimos. E ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem deixar aquelas. O que Cristo está dizendo é o seguinte: três coisas são muito importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Só ofertar não resolve o problema. Só ser dizimista, legalista, não resolve o problema. Mas também ter um discurso de justiça, misericórdia e fé e não ser fiel, também não resolve o problema. Por isso ele disse: estas coisas, porém, devíeis fazer, ou seja, dizimar, sem deixar aquelas. Quais? A justiça, a misericórdia e a fé. 4 características de um cristão genuíno: ele é justo, ele é misericordioso, ele tem fé e é fiel. E é assim pensando que nós haveremos de entregar ao Senhor nesse momento os dízimos e ofertas. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque sentimos a Tua presença. Muito obrigado porque já temos sido edificados no decorrer desse culto. E agora queremos agradecer também, porque o Senhor é o Deus da providência, o Deus que sustenta as aves dos céus e o Deus que sustenta também as nossas vidas. Queremos nesse momento dedicar ao Senhor da nossa gratidão e da nossa fidelidade e o reconhecimento pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Por isso, Pai, aceita os dízimos e ofertas que serão a Ti dedicados. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar por esse momento. Senhor Deus, nós, diante da Tua presença, Senhor, estamos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, nos guardado, nos protegido. Grandioso és Tu, Senhor, grandioso és Tu. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelos nossos empregos. Somos gratos pelo sustento de nossas famílias. Somos gratos, Senhor Deus, por nossas igrejas. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir na Tua obra, no Teu reino. E abençoe essa igreja local, Senhor Deus, a vida do pastor Brito, Senhor, e toda a sua equipe, toda a sua liderança, todos que estão lidando com os recursos dessa igreja, que possam ser realmente orientados pelo Senhor e abençoados. Abençoa essa igreja local, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, nós teremos mais uma participação musical, uma inspiração musical agora, instrumental. Antes disso, eu gostaria de fazer menção desses dois camaradas aqui. Eu pedi a eles olhar com muito carinho esse momento para nos abençoar. O professor Stefano Moraes, não é isso? Ele está, já há alguns anos, sempre tem ajudado a AMBS de vez em quando, e esse ano está conosco de novo. Ele é um dos preletores, está dando workshop para instrumentistas de banda. E músico renomado na nossa grande vitória aqui, nosso estado e fora. Outro aqui também, bênção, Daniel Dias. Ele tem estado, a segunda vez que está conosco agora, já esteve antes também, né? Outro fera também, está lecionando prática de metais, instrumentos de sopro, instrumentos de metais. E também temos o apoio da galera aí, eu não lembro o nome, me desculpa, o pessoal que está ajudando, baixista, baterista, obrigado pelo apoio. Eles estarão nos abençoando agora, mais uma vez, com uma inspiração musical, um arranjo de uma música. Ouça com carinho, atenção, a presença do Senhor está conosco. Sejamos abençoados nesse momento.
Isso aí é arranjo do Stefano, né? Aliás, tudo que está tocando hoje é seu arranjo, né? Não. Muito bonito, é bonito demais. Gente, agora, momento especial, chamar o pastor Gerson Borges novamente aqui. Ele é o nosso pregador dessa manhã. Ontem pela manhã ele também trouxe uma reflexão para nós. E nesta manhã também ele é o mensageiro do Senhor. Pastor Gerson Borges, fique à vontade, Deus te abençoe mais uma vez. Está orando aqui. Senhor Deus, nós já sentimos a Tua presença de várias formas aqui, o Senhor foi louvado, engrandecido, e queremos continuar ouvindo a Tua voz, queremos continuar, Senhor Deus, ouvindo o Teu recado para nós nessa manhã. Muito obrigado mesmo pela vida e a presença do pastor Gerson Borges e sua equipe aqui conosco. Venha usá-lo mais uma vez, neste momento, neste local, e queremos realmente ouvir a Tua voz, Senhor Deus, através deste instrumento, pastor Gerson Borges, em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Estava ali preparando para subir, ali acompanhando. Que coisa linda esse instrumental, não é? Que coisa linda ver a técnica a serviço da adoração, a arte a serviço do louvor. Que coisa linda, irmãos e irmãs, né? São muitos anos de estudo, né? Muitos anos de estudo. Tem gente que diz, músico vai trabalhar, rapaz, arruma uma coisa para fazer, fica tocando violão o dia todo, né? Ou então, uma vez eu estava em Curitiba, e aí com um grupo de amigos do Rio de Janeiro, e a gente estava na casa de uma pessoa de Posses, assim, que nos hospedou com muito carinho. E aí, na hora do lanche, a conversa foi profissão, né? Eu era professor de língua e literatura, começando lá, 20 e poucos anos, e músico, né? Aí o meu amigo falou, eu sou médico. Você é o quê? Eu sou empresário. Aí chegou a minha vez. Eu falei, falar professor, já ganha pouco, caído. Músico, não trabalha, e agora? Eu falei assim... Aí eu ataquei de músico, né? Falei, eu sou músico. Assim, sou músico, até impostei, sou músico. Aí ele falou assim, não, mas eu estou perguntando, você trabalha onde? Absurdo, né? Para tocar com essa perícia, a arte envolvida numa improvisação como essa, a harmonia, são anos e anos de estudo, e que o Senhor continue sendo louvado pela vida dos nossos irmãos. Queridos, eu quero meditar na palavra de Deus com vocês nessa manhã. Quero me desobrigar, pastor, de um sermão, assim, mas eu quero ler a Bíblia com vocês e fazer como a gente aprende, né, na formação pastoral, teológica, né, na exegese e na homilética. O que é isso? O que o texto significava lá e antigamente e o que o texto significa hoje, atualmente para nós. Eu quero ler um texto que nos reconta um pouco o personagem bíblico dos mais importantes, especialmente para um encontro como esse, da Associação dos Músicos Batistas do Estado do Espírito Santo, que é o Davi de Belém, Davi o Belemita, Davi filho de Jessé, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. É o primeiro livro de Samuel, não é primeira a Samuel, né? Como se alguém tivesse escrito uma carta para Samuel, né? Primeira a Reis, já viu quando alguém fala assim, primeira a Reis? Peraí, mas ninguém escreveu por um cara chamado Reis. Primeiro livro dos Reis, o primeiro livro de Samuel. Eu gosto de sublinhar essas coisas porque eu percebo que os crentes cada vez mais estão lendo menos a Bíblia, né? Tem um amigo que diz assim, se você quiser guardar um dinheiro num lugar em que ninguém vai achar, coloca lá dentro do livro de Obadias. O pessoal não sabe que tem esse livro na Bíblia, se souber também não sabe achar, né? Celular não vale, né? Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, eu quero ler todinho esse capítulo. Por favor, queria que vocês tivessem paciência, mas a gente lê tão pouco a Bíblia, inclusive juntos, acho que vale a pena gastar mais tempo na Bíblia até do que em alguns argumentos aqui. Vamos ler? Eu leio na nova versão internacional.
O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, porque eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso, me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considera a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula. Eu gosto da versão corrigida esse texto, Almeida corrigida, se vocês me permitem interromper aqui a leitura. Porque na versão de Almeida corrigida está assim: ainda falta o menor, que é o caçula. Mas tem uma poesia e uma implicação teológica importante, não é? Ainda falta o menor. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e o Samuel voltou-se para Ramá. E aí tem uma digressão, tem uma mudança no assunto, no tema. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor, isto é, permitido por Deus, um espírito vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. O Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar com ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava.
Eu quero agora convidá-los a dar um salto para o segundo livro de Samuel, no capítulo 19. Nós vamos fazer um salto de, pelo menos, uns 35 a 45 anos de vida do Davi. Desse adolescente que apareceu aqui, descrito de uma forma tão generosa, tão simpática, não é não? É o sonho de qualquer mãe que tem filha solteira, esse menino, né? Bonito, toca bem, fala bem, corajoso, guerreiro. Só faltou dizer que era Flamengo. Por que eu faço essas piadas? Eu sempre me pergunto, né? Já arrumo hostilidade na hora, assim, rejeição à mensagem. Bom, abriram? Segundo livro de Samuel, capítulo 19, verso 1. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, o rei Davi, agora rei, poderoso, famoso, conhecido, temido, amado. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Já viu cena assim no funeral? Quando o caixão, se vocês me permitem a cena, quando o caixão vai sendo colocado, e aí o pai, ou a mãe, ou a esposa, alguém enlutado, perde aquele controle ali, conseguido a duras penas, e começa a prantear e gritar. Porque o texto tem a intenção, mas não tem a entonação. Eu vejo essa entonação do Davi. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos meditar nessa palavra do Senhor nessa manhã. Curve a sua cabeça mais uma vez, por favor. Eu não vou me demorar, mas há coisas muito preciosas, verdades, princípios, conselhos, orientações da parte de Deus muito importantes, não só para os músicos e ministros e pastores, gente que serve de tempo integral, de tempo parcial, voluntários, para todos nós, a palavra do Senhor tem algo edificante nessa manhã. Vamos orar, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Pai, que as minhas palavras não escondam a Tua palavra nessa manhã, mas a revelem para o Teu povo. Tem misericórdia de nós, Pai. Consola-nos e exorta-nos, por causa de Jesus, na dependência do Espírito Santo. Diga amém. Amém, queridos. Davi. Eu não sei se você sabe, mas de todos os personagens das Escrituras Sagradas da Bíblia, aquele que tem a vida mais detalhadamente narrada, eu diria quase devassada, sim, explícita, de modo minucioso, é o Davi de Belém, filho de Jessé. Sabiam disso? Nem Jesus de Nazaré, que depois foi chamado filho de Davi, certo? Tinha uma ascendência. Nem Jesus de Nazaré tem a vida tão detalhadamente narrada na Bíblia Sagrada como o Davi de Belém, como filho de Jessé, como o rei Davi. Então é importante a gente pensar nessa manhã, nessa biografia, se eu posso usar esse termo moderno, para a gente pensar na história de Davi, mas nessa biografia como algo que nós não podemos esquecer. A gente tem que voltar a essas narrativas. Boa parte da Bíblia Sagrada é composta de narrativas. Jesus contava histórias. Você lembra nas parábolas, nos evangelhos? Enquanto os gregos faziam esquemas filosóficos, isto é assim, assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sendo assim, logo, portanto, e suposto, sabe, raciocínio lógico, argumento filosófico, os judeus, os rabinos, e Jesus era um mestre, era um rabi,
contavam histórias. A Bíblia está cheia de narrativas. E nessa narrativa de Davi, para mim, surge, pula, aparece, salta aos meus olhos um princípio que é a minha afirmação teológica nessa manhã para todo mundo que está aqui. Primeiro, dos músicos. Primeiro, aos ministros. Se bem que isso é uma expressão teologicamente complicada, porque todos somos ministros de Jesus Cristo. Amém ou não? Quando a gente fala assim, o ministério de louvor da igreja vai se reunir na quarta-feira. Eu dei um curso recentemente em São Paulo sobre isso, o ministério de louvor da igreja. Eu comecei dizendo, essa frase, o ministério de louvor e adoração da igreja, está errada. Porque o ministério de louvor e adoração da igreja não é dos músicos, é de toda a igreja de Jesus de Nazaré. Amém? A não ser que você entenda que culto comunitário, que celebração de domingo, ou de quarta, ou de terça, é um espetáculo, é uma apresentação que você assiste. Quando um grupo de talentosos ministros estão ministrando ao Senhor, estão servindo, estão oferecendo algo ao Senhor, e você assiste e diz amém, se você gostar, não é? Se você não gostar, você vai sair reclamando do baterista, ou do guitarrista. Eles não riram porque eu já gastei as piadas de baterista e guitarrista ontem aqui, exagerei até, né? Mas o ministério de louvor e adoração é de toda a igreja. Então, fechando parênteses, a frase, a verdade, o ensino que eu quero puxar e partilhar com vocês, puxar não, nem preciso fazer força, salta aos meus olhos. É muito simples. O importante não é como começamos. O importante é como terminamos. O importante não é como começamos. O importante é como terminamos. Aí você pode argumentar, mas pastor, aquilo que começa mal, acaba mal. Não é assim? Senso comum? Começou mal, acaba mal. Se você pensa assim, você está desconsiderando a graça de Deus. Entendem? Porque há muita gente nas Escrituras que começou mal. Jacó, por exemplo, o rei do cheque sem fundo. 171. O cara, nó cego. Conhece alguém assim, nó cego? E ele termina fazendo parte de uma descrição do Deus vivo. O Deus de Abraão, Isaac e... o cara começa na pilantragem cedinho, já passando o irmão para trás, não é? Virou sinônimo de gente desonesta. Pô, esse cara é um Jacó, hein? É até uma ofensa para os judeus, né? Esse cara é um judeu, é um Jacó, quando você está falando de alguém que é uma raposa, que é um espertalhão. Não é? Então, quando você diz que alguma coisa, ou uma vida, ou um projeto começa mal, e ele necessariamente vai terminar mal, você está desconsiderando a graça de Deus. Agora, na Bíblia, a gente tem também exemplos importantes demais para a gente desconsiderar, de gente que começou bem pra caramba, a beça, como a gente fala, né? E terminou mal. O importante não é como a gente começa, mas como a gente termina qualquer empreitada da nossa vida, e isso inclui o ministério. Se você compara o Davi jovem de 1 Samuel 16, primeiro livro de Samuel 16, com o Davi idoso, de 2 Samuel, não só 19, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu lhes disse, a biografia de Davi é extensa, é detalhada, tem capítulos trágicos, dramáticos, daquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então vamos pensar um pouco nisso. Olha só, a partir do capítulo 11, a gente vê esse menino que foi dito, olha as prerrogativas, o currículo vitae, né? O resumê
A apresentação do Davi é muito bonita, a gente leu. Faço questão de voltar aqui, ó. Verso 18 diz, 1 Samuel 16, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, ou seja, tem talento artístico, não é? É um guerreiro valente. Gente, no geral, quem faz poesia e toca violino não é fuzileiro naval, assim, né? Nem luta UFC, MMA, não é? Quando eu era adolescente, eu sofria muito piada porque eu fazia poesia. O pessoal falava, olha, esse negócio de poesia é coisa de mariquinha. Só que aí os meus amigos começaram a perceber que quando eles queriam paquerar uma menina, usar as minhas poesias, os meus poemas, era interessante. Não é? E era assim mesmo, você é feio, magro e pobre, tem que fazer música para as meninas. Não é? Como diria o Janires, meu paletó listrado era de uma listra só. Não é? E aí a gente, feio, pobre, magro, suburbano, namorava não, paquerava as meninas mais bonitas. Né? Davi tinha talento artístico, ele era guerreiro. Eu não sei como uma mão calejada de pegar a espada e treinar, a espada era pesado. Não era guerra assim com mira, sabe, mira telescópica e óculos infravermelho. Não, era pesado. Só de segurar a espada você já ficava de lado, assim, né? Como alguém com uma mão calejada podia tocar harpa com a perícia que ele tocava? E compor canções como o Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Você não queria ter esse filho como seu genro, irmão? Hã? O cara faz serenata e dá duro, trabalha pesado. O que mais? Fala bem, ainda prega na igreja, irmãos. Olha que sonho de genro. É o orador da classe. O cara faz poesia, toca bem, trabalha duro e ainda é orador, ainda tem voz bonita. Queridos e queridas. É apaixonante, né? O que mais? Tem boa aparência. Aí é demais, aí eu fico com inveja. Aí dá raiva, né? Porque tem essas coisas todas e ainda é meio Brad Pitt na vida. Aí é demais, né? Imagina a inveja do pessoal lá da Primeira de Belém. Da Unijovem. Da JUB, Juventude Batista de Belém. Agora, a maior prerrogativa de Davi, que o servo do rei diz, além disso tudo, Deus é com ele, esse cara é crente. Irmãs, orem para um genro assim, comece a orar hoje. Né? Aí a gente dá um salto, lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 19. Quer dizer, antes do 19, 11, a gente vê o Davi já maduro, várias mulheres, vários casamentos, vários filhos, e ele comete o adultério. E eu não vou entrar nessa história, porque você conhece bem. Que coisa, não é? Capítulo 12, é repreendido pelo profeta Natã. E de um jeito que é impressionante, o Natã fala assim, olha, um sujeito tinha várias ovelhas, e ele vai lá e pega uma ovelhinha, daquele que só tinha uma. Como é que é isso? Como é que é isso, Davi? Davi falou, não, esse cara tem que morrer. E o profeta diz assim, esse cara é você. Você é esse homem. Aquele menino que tinha essa sensibilidade espiritual, a tal ponto de receber o testemunho de um oficial do rei, de que ele era cheio de Deus, que Deus era com ele, agora não consegue perceber um confronto pastoral do Natã, do profeta. Esse Davi agora é um pai ausente. Ele é um homem que exagerou na guerra, tem as mãos marcadas de sangue. Espiritualmente ele está mal, ele perdeu a percepção do certo e do errado. É uma pessoa confusa, perdida, angustiada. E ele tem um filho, capítulo 13, chamado Aminon, com
com uma das suas mulheres, um dos seus casamentos, que violenta uma filha dele, uma meio-irmã. Como assim, irmãos? O menino que começou tão bem, tocava na igreja, cantava, pregava, bombado, sarado, talentoso. O Davi é o precursor da musicoterapia, vocês viram? Ele tocava a harpa de um jeito tão bonito, que aquela possessão, que aquele espírito que atormentava Davi, ou se você quiser, que aquela depressão, que aquela angústia, que aquele entorpecimento espiritual ia embora. E esse menino termina assim, já um homem. Percebem que eu não estou falando de salvação? Ninguém vai dizer que Davi não foi salvo. Não estou falando de salvação, eu estou falando de família. Eu estou falando de ministério. Eu estou falando de coisas que começam bem e depois terminam mal. Há um texto de Paulo muito importante, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, seu discípulo, primeira carta, que eu queria que você relembrasse comigo para a gente fechar. Qual que é a afirmação mesmo? O importante não é como a gente começa, mas como a gente termina. É por isso que eu sou apaixonado, eu falei ontem dele, pelo Dr. Shedd, Russell Shedd. 50 anos de ministério. É por isso que eu sou apaixonado pelo reverendo Elben César, diretor da revista Ultimato, presbiteriano. A gente elogia ele, ele olha para o chão assim, que é isso, irmão? Faz isso não. Faz comigo não, irmão. Mineiro, né? Eu sou um cadiquinho menos, irmão. Só um cadinho a menos do que você está falando aí. Só um cadinho, assim. Né? Porque a gente que não só começou bem, mas pela graça de Deus. Agora, presta atenção. Pela graça de Deus, mas por uma percepção disciplinada do que é santidade, do que é santidade vocacional, do que é formação espiritual, terminou bem. Porque o Dr. Billy Graham, uma vez disse o seguinte, a salvação é de graça, mas a santidade exige todos os nossos recursos e, sobretudo, a graça de Deus. É por isso que no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, Paulo apóstolo vai dizer o seguinte: desenvolva a vossa salvação. Tem um trabalho a fazer, não para ser salvo, mas para ser santo. Não para ir para o céu, mas para ter uma vida virtuosa. Não para ter um nome escrito na vida, mas para começar um ministério bonito e terminar ainda mais bonito. Eu fui falar numa empresa grande, aí numa montadora, às vezes tem esse ministério, e era uma reunião da liderança, da governança, da diretoria da empresa, e eu fui meio tremendo, né? Porque aqui a gente já treme, ainda mais uma empresa, né? E eu comecei, e o tema era a vida. Pastor, vai lá e fala sobre a vida. Fechamento do budget. Imagina, falar o orçamento da montadora e você vai terminar lá falando sobre a vida. Falei, rapaz, que sinuca de bico, como a gente fala, a expressão popular, né? E eu comecei dizendo o seguinte: fechem os olhos, senhores e senhoras, lá em Minas Gerais. Fechem os olhos, e eu quero lhes propor a seguinte imagem. Você está no seu próprio funeral. Imagina, gente. O pessoal ficou assim, teve um burburinho. Você está no seu próprio funeral, sua família está lá, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Imagine o que será dito a seu respeito por alguns minutos. Já fez esse exercício? Não é interessante, irmãos? É legal, né? Domingo de manhã falar de como é que vai ser o nosso funeral. Eu acho muito legal isso. Eu acho interessante. Sabe por quê? Porque só morre bem quem vive bem. Viva, disse um filósofo, de tal forma que quando chegar a sua hora de partir, você diga o seguinte:
está de bom tamanho, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Para morrer bem, tem que viver bem. E a segunda parte do exercício era o seguinte: quem vai levar as alças do seu caixão? Aí o pessoal abriu o olho e falou, não, aí já é demais. Porque tem que ter pelo menos uns 6 amigos, né? Se você não tiver 6 amigos que se não, eu faço questão, não quero brigar com você, vamos respeitar o morto aqui. Eu faço questão de levar. Será que você tem 6 amigos que façam questão de carregar o seu caixão? Pastor, eu não esperava essa mensagem, eu queria algo mais excitante, mais arrepiante, mais ungido. Música, tá? Negócio de caixão, mórbido. O importante não é como a gente começa, mas como a gente termina. E o Paulo vai dizer algo muito importante para a gente fechar. Capítulo 2, aliás, capítulo 3, ele dá uma descrição de atribuições para pastores e diáconos, bispos ou diáconos. A expressão episcopo e pastor é correspondente no Novo Testamento. Verso 2, é necessário, pois, que o bispo... Vamos fazer o seguinte, vamos trocar bispo e pastor por ministro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que aparece ministério no Novo Testamento, ou ministrou, são palavras que derivam de diaconia, termo grego. Ou seja, todo pastor, todo ministro de música, todo líder na igreja é um diácono, mas nem todo diácono é um pastor. Porque diaconato é serviço, é ministério. Então, se vocês me permitem, devocionalmente, por favor, devocionalmente, para a gente fechar, vamos dizer o seguinte: é necessário, pois, que o ministro, aí cabe músico, cabe regente, cabe instrumentista, técnico de som, cabe todo mundo aqui. Mas especialmente eu quero falar para aqueles que se dedicam ao ministério. É necessário que o ministro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Eu falei devocionalmente, tá, irmãos? Deixa eu repetir, porque esse texto é para pastores e diáconos. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico. Não apegado ao dinheiro. O que mais? Ele deve governar bem a sua própria família. Será que Paulo pensou na história de Davi quando escreveu essa frase? Ele deve governar bem a sua própria família? E aí a gente chegou no início. A gente vai terminar com o início. Como é isso, governar bem a própria família? Vamos pensar rapidinho. Primeiro, o que é governar? Quando a gente vai fazer casamento, celebrar casamento, e a gente cita Paulo, maridos, pois, amem as suas mulheres, mulheres sejam submissas ou sujeitem-se aos maridos, a imagem que as pessoas têm na cabeça de um marido assim, que diz assim, mulher, entendeu, né? Mulher, cadê a comida? Sabe? Eu fui na casa de um pastor, amigo meu, uma vez, e essa é uma hora que eu sei que vai ter algum problema aí com algumas pessoas. E aí a gente comeu um churrasco gostoso, e eu falei assim, querido, vamos lá ajudar agora a sua esposa aqui, vamos lavar os pratos. Ele falou, não, Gerson, não, pastor, aqui em casa os homens não lavam louça. E o cara é psicólogo, meu amigo. Olhei assim e falei, uau. Por quê? Você deu uma máquina de lavar, último tipo, para sua esposa? Ele falou, não. E a esposa falou, não, pastor, tudo bem. Pode deixar, pastor. Tem gente que pensa que governar a casa é dizer o seguinte, é assim que tem que ser, e pronto, e é isso aí, aproveita que eu estou calmo, me traz o jornal e a pantufa. Melhor pedaço do frango é meu, hein? Né? Não tem essa coisa? Alguém falou, fala Deus. Isso não é governar bem a casa. Irmãos, isso é machismo. Sabe por que isso é machismo? Porque o pressuposto ideológico do machismo é o seguinte, o homem é superior à mulher. A Bíblia ensina isso.
A Bíblia diz que o papel do homem, que a função do homem, que a personalidade masculina é distinta da mulher. A Bíblia não ensina superioridade de gêneros, ela não ensina isso. Paulo diz que em Cristo não há homem nem mulher, nem judeu, nem grego, todos somos um. Agora, a função bíblica do homem na família é liderança. Liderar não é mandar. Liderar é ter gente seguindo você. Entende? O que é um líder? Líder é aquele que tem liderados. Se você fala assim, não, eu sou líder, mas ninguém te segue, você está enganado. Não, eu sou líder aqui na minha empresa ou no meu ministério. Se ninguém te segue, meu irmão, você não lidera nada. Você está enganado. A função bíblica do marido, do homem, é dar direção. Isso acontece lá em casa. Minha esposa fala assim, amor, é o seguinte, tem essa escola aqui para os meninos, a gente está pensando em mudar. Eu digo, o que você acha? Ela fala, não, amor, eu acho que é isso. Eu falo, puxa, mas isso aqui? Ela fala, não, tal, mas tem esse risco. Ela diz assim, você está certo, vou deixar você decidir. Eu falo, poxa, sim, vamos decidir junto. Ela fala, não, eu confio na sua orientação. Quando a gente tem dúvida, ela fala assim, eu confio em você. Agora, também não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar, porque não adianta eu querer mudar móvel de lugar, escolher roupa para mim. Fui comprar um óculos, irmãos, que sofrimento. Eu escolhi, esse é bonito. Ela falou, não. Eu falei, tá bom, amor. Entendeu? Não dá. Não dá. É ou não é? Tenta arrumar a sua gaveta para você ver se ela deixa. Porque tem que ser tudo assim, camisas azuis do tipo polo, camisas tal, não sei o que lá, tal. E ai de ti, ó homem de Deus, que não se submeta a sua esposa. Dormirás no sofá. Né? Percebem? A casa, as crianças, a vida familiar, minha esposa tem muito mais condição de discernir, mas questões, às vezes, mais a longo prazo, ela fala, amor, eu confio em você, eu confio no seu discernimento espiritual. Que pena que o Davi se perdeu na sua família, irmãos. O cara que tocava tão bem na igreja, gravava uns CDs, né? Davi Praise. Tem um songbook publicado e tudo, chamado Salmos. Tem um songbook. Que pena que o Davi se perdeu. Que pena que o Davi se perdeu. Irmãos, não nos percamos no ministério, porque o ministério que se sobressai é o ministério de cuidar da nossa casa, da nossa família. Por favor, ouça isso. Segunda-feira lá em casa, já está combinado com a igreja. Agora é o amém do amém, é a letra N do amém mesmo. Tem gente que fala assim, a única hora que o pastor mente, pelo menos eu, pastor, é quando ele diz, estou terminando. Mas segunda-feira é o nosso dia de descanso lá em casa. Eu praticamente não ligo televisão, só se tiver alguma coisa muito excepcional, mas no geral não ligo a TV. A gente dá um descanso de tecnologia. Irmãos, é com choro e ranger de dente. Porque tem gente que fica assim, disfarçando, não, papai, assim, no bolso. E aí a gente vai jogar bola, a gente vai no parque, a gente vai na livraria, e estou fazendo uma outra faculdade ainda, de manhã, hein? Mas à tarde, noite, o cara me liga da igreja, eu olho assim, não sei o número, não atendo. Porque se alguém morrer, aí eu vou saber mesmo, né? Mas no geral, irmãos, a igreja, os irmãos precisam saber que a gente não foi feito por Deus para trabalhar 24 horas, 7 dias da semana. Repita comigo a seguinte frase, pode confiar em mim. Eu não sou um fazer humano. Eu sou um ser humano. Eu não sou um fazer humano. Eu sou um ser humano. Esse negócio do celular,
que você tira foto, que você acessa a internet, você transfere dinheiro da conta, você faz não sei o quê, inclusive dá até para telefonar, não é? Você trabalha o tempo todo se você não tiver cuidado. Porque é e-mail, você fica ali, ó, decide isso o tempo todo. Se acorda de noite, já pega o celular e vê ali, porque afinal de contas, 3 da manhã pode aparecer um contrato, assim. Então, né? Aí você fica viciado, fica tirando foto do pé. Entrei em casa, aí posta lá no Facebook. Né? Mas é. Quem confessa e deixa não merece castigo. Pode confessar. Né? Gente, isso é demais. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém era tão bonito, ou é tão bonito, como postava no Orkut. Lembra do finado Orkut? Ninguém tem tantos amigos como aparenta no Facebook. Tem 10 mil lá me seguindo. Fui em Brasília outro dia. Ô, meu amigo! Eu falei, tô velho, não lembro desse cara. Meu amigo, ô, Gerson, meu amigo querido. Pô, você não está lembrando de mim? Eu falei, irmão. Ele falou, eu sou teu amigo lá do Facebook. Lembrei até de um louvor que dizia que eu quero ter 1 milhão de amigos. Lembram disso? Esse louvor? Ninguém era tão bonito quanto aparentava no Orkut. Todo mundo bonitão, assim, a pose, né? Photoshop, futebol clube, assim, né? Aquela luz, aquele olhar assim. Né? Ninguém tem tantos amigos quanto no Facebook e ninguém é tão inteligente quanto as frases que posta lá no Twitter. Você olha assim e fala, cara, inteligente. Uau. Só frasão, assim, frasão, né? Isso é um falso self, como a gente fala na psicologia. É uma persona, é uma máscara. Mas a gente fica gastando tempo com isso. E aquelas fotos de gatinho mexendo a mão no... Gente, 2 horas por dia a gente gasta com Facebook. Está dizendo aí, os pesquisadores. 2 horas por dia, em 5 anos, você aprende a Sprich Deutsch. A falar alemão, sabia? Parlar francês. 2 horas por dia. E você gasta 2 horas por dia vendo não sei o quê no Facebook. Vá amar a sua família. Vai brincar com seu filho. Vai cuidar da sua esposa. Literalmente, vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu queria pedir, pastor, se o irmão me permite, que os homens aqui presentes ficassem em pé. Não é Promise Keepers lá da América, não. Tá bom? Muito bem. Quantos aqui são ministros na área de música da Igreja do Senhor Jesus? Levantem a mão aqui, ó. Muito bem. Agora deixa eu ver se entenderam a teologia aqui do sacerdócio universal de todos os santos. Quantos são ministros de Cristo Jesus, homens aqui em pé? Façam, vocês estão entendendo. Muito bem. Então vocês vão dizer o seguinte comigo, confia em mim. Se a gente cair no buraco, a gente cai junto. Confia em mim, tá bom? Eu sei que você está bravo no negócio de lavar louça. Lá em casa, eu não lavo mais louça. Porque eu comprei uma máquina de lavar louça para minha esposa. E ela não me deixa, ela diz que eu não sei botar a louça no lugar. Vou brigar com ela por causa disso? Não vou, não sou bobo. Então você vai dizer comigo o seguinte: estou comprometido com a mulher da minha mocidade. Você pode falar, pastor, mas eu não casei. Eu falei, então, vai orar, meu irmão. Eu casei. Então vamos lá, estou comprometido com a mulher da minha mocidade. E não apenas com a mocidade da minha mulher. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segunda frase. pastor, não dá para amar minha esposa. A lei da gravidade agiu ali geral. Eu falei, irmão, isso é assunto para encontro de casal. Depois a gente conversa. Tá bem? Segunda e última frase. Segunda e última, ok? Estou batendo nos homens, tá, irmãs? Compre meus discos depois. Né? Não, estou brincando. Vamos lá. Estou comprometido com o presente dos meus filhos. Vocês entenderam?
Eu pastorei em São Paulo, ABC Paulista. O cara sai de casa às 6 da manhã, dirige 2 horas, volta 8 horas. A esposa diz, pastor, não dá mais, não dá. Aí eu falo, vou conversar com o cara e falo, pô, pastor, estou preocupado com o futuro dos meus filhos, pastor. Fiz VGBL, PGBL, tem não sei o quê. Cara, teu filho não quer dinheiro, teu filho quer o teu amor. Então diga para a gente terminar, estou comprometido com o presente dos meus filhos. Pastor, mas eu não casei, então orem mais ainda para você casar. Podem sentar. Eu quis falar para os homens, porque, biblicamente, os homens têm essa função importante na família. Deus abençoe vocês. Músicos, comprometam-se com a sua família, porque o importante não é como a gente, mas como a gente termina. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Gerson. Gente, nós estamos terminando, mas se você puder, ainda não saia. O Stefano vai estar tocando um pós-lúdio ainda, nós vamos prestigiar esse momento, finalizando o nosso culto. Mas antes disso, precisamos de fazer alguns avisos. Cadê o Gilson? Está aqui? Tem que ser rápido, mano, rapidinho. Vamos ouvir aqui. Pessoal da hospedagem econômica, principalmente, por favor, atenção aqui. Oi. Essa informação, como já foi falado, o pessoal da hospedagem econômica que já trouxe as malas. Nós vamos abrir a sala 11 e depois, se precisar, uma outra sala, para que vocês possam guardar as suas malas lá, com a identificação. Os rapazes já estão lá a partir de agora. Só que depois que nós guardarmos essas malas, nós vamos fechar a sala e vamos abrir somente às 17 horas. Então, eu queria deixar bem claro que você precisa tirar tudo que você vai precisar agora durante o dia, e depois, às 17 horas, você pode estar indo lá para pegar a sua mala de volta. Mulheres que trouxeram as suas malas para cá e queiram guardar as suas malas também. Queridos, quero apenas reforçar o que já foi dito no início do culto. Às 17h30, teremos o culto normal da EBV aqui, no templo. E às 19h30, o culto de encerramento da AMBS, o congresso. É a oportunidade. Quero convidar a igreja, a IBV, para estar presente, para ouvir o grande coro estar cantando, as orquestras que ensaiaram durante esses 3 dias para ministrarem nesse culto. E reforçando que às 17h20 até às 17h20 o grande coro estará ensaiando aqui. Em 10 minutos teremos que pedir a vocês que vocês acelerem na saída para a gente possa começar o culto às 17h30. Gente, vocês lembram que outro dia eu falei que o Jetson perdeu a bolsa dele? Ele é um dos nossos preletores. Gente, tinha carteira, celular lá, e se você achou, essas bolsas são muito parecidas, dê uma olhada, principalmente quem estava na oficina dele, tá bom? Ele está precisando dessa bolsa de volta, das coisas de dentro principalmente, né? Tá bom, gente? Se não achar ele, entrega para mim ou no estande da Ambis ali. Última coisa, 14 horas, como de costume, a Ambis tem um recital, né? Então hoje, em especial, nós teremos a banda da PM aqui, a banda da PM, então vamos prestigiar, é um momento muito bonito, vai ser um momento muito especial para a gente, tá bom? 14 horas. Então estamos despedidos com o pós-lúdio do professor Stefano, nós estaremos prestigiando esse momento ainda, vamos ouvir na presença do Senhor, estamos despedidos. Obrigado pela presença, Deus abençoe.